Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 45. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e do que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E naquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Algo tremendo nós vemos dentro dessa palavra, quando nós vemos Jesus realizando seus milagres, fazendo suas maravilhas, trazendo o morto à vida, curando os enfermos, restaurando a vista dos cegos, curando os leprosos, toda sorte de enfermidade, tudo Jesus ele resolvia. Todos os problemas que vinham até Jesus, ele era a resolução desses problemas. Mas chegou um determinado tempo que, segundo a profecia de Isaías, que era o profeta messiânico, o povo começou a se apegar a Jesus como príncipe, de Deus que viria sobre a terra e que se tornaria o rei dos judeus. E na cabeça do povo eles começaram a realizar suas fantasias políticas, achando que Jesus ele viria para resolver, na verdade, todos os problemas daquela nação. Jesus viria para poder resolver os problemas que eles se encontravam naquele momento. Estavam sob a opressão do Império Romano, estavam sob a diretriz, tendo que seguir todas as suas leis, e tudo aquilo que era importante para eles não era valorizado pelos romanos. Mas quando Jesus ele veio à Terra, quando ele completou a idade de 30 anos, que ele iniciou, de fato, o seu ministério, a percorrer cidades, a fazer a agregação dos discípulos, a realizar os seus milagres, aconteceu um fenômeno sobrenatural, que todos começaram a perceber que Jesus era um Messias diferente, mediante a todos os outros que tinham surgido na mesma época. Que muitos dali conheciam aquilo que estava profetizado, falado sobre Jesus. Muitos conheciam aquilo que estavam sendo anunciados sobre Jesus, através dos estudos que eram alimentados em sinagogas, e começou assim a surgir um monte de falso Messias, um monte de falso Cristo, um monte de falso mestre, que começou a aparecer nas cidades para enganar, para persuadir, para trazer confusão na cabeça daquele povo. Mas de repente Jesus, no auge do seu ministério, concluindo os seus afazeres determinados por Deus, realizando os seus milagres, trabalhando a mente dos discípulos para que eles pudessem verdadeiramente receber a porção do Espírito Santo, para que eles pudessem anunciar a palavra, para que eles pudessem também realizar curas maravilhosas, realizar grandes sinais. A manifestação da graça ela acontece assim, quando a lei ela não tem uma serventia poderosa para aprisionar o homem, mas vem Jesus com um novo testamento da graça. Através disso nós vemos no capítulo 26 de Mateus que Jesus ele anuncia uma ceia nova, que isso tinha acontecido pela primeira vez, determinado por Deus com Moisés lá na saída do povo do Egito. Quando Deus determinou as pragas no Egito, a 10ª praga foi uma comemoração, foi uma festa que foi feita próxima da Páscoa. E Jesus agora institui a ceia, mas predizendo o que iria acontecer com ele, predizendo qual seria o seu fim, mas era para que o povo desse continuidade
os afazeres que Deus havia determinado através do nosso Cristo Jesus. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 11 de João, nós vemos que Caifás, que era o sumo sacerdote da época, ele, de uma forma eufórica, devido às complicações que se tinham surgido entre os judeus, os rumores que tinham entre eles, que cada falso mestre que levantava era uma polêmica, era um problema político, era uma falta de oportunidade do povo crescer, de acreditar em alguém. E quando Jesus ele começa a se apresentar, tudo que Jesus faz desperta alguém para alguma coisa. Tudo que Jesus inicia, muitas pessoas começam a lhe seguir. Se hoje nós fôssemos utilizar uma forma simbólica do poder que Jesus tinha de arrastar multidões, do poder que Jesus tinha de fazer o sobrenatural e através disso muitas pessoas lhe acompanharem, nós não teríamos hoje uma forma de representar, porque muitas multidões se reuniram através de cantores famosos, através de excelentes artistas, mas ninguém conseguiu agregar valores espirituais, ninguém conseguiu agregar salvação, ninguém conseguiu agregar uma visão nova para a vida, a não ser o nosso Senhor Jesus. Mas isso desperta uma preocupação entre aqueles homens. Se todo mundo agora passasse a crer em Jesus, seguir a Jesus, o poder político de Israel, que já era defasado, já era destruído, ia se tornar mais inferior. O rei Herodes daquela época iria verdadeiramente tentar se levantar contra todo o povo de Deus, como aconteceu após a morte de Jesus. Mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele não está nem um pouco se importando como é que está a situação política do teu país. Ele não está nem um pouco se importando como é que está a situação do seu estado. Deus, Ele se importa se você recebeu os 3 presentes da graça. O primeiro presente da graça que nós podemos falar hoje se chama redenção. Redenção era um ato muito bonito. Nós vemos leis que seguiram a redenção. A abolição da escravatura, por exemplo, ela segue o exemplo de redenção, que a redenção nada mais era um ato de liberdade para um escravo. O redento era aquela pessoa que era comprado para a liberdade. Alguém pagava para não utilizar aquele escravo. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, sabe para quê? Para pagar pela sua vida. Para pagar pela sua liberdade. Porque através do seu sangue, ele nos trouxe redenção. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ver uma coisa tremenda acontecer. Colossenses capítulo 1, no versículo 14, nós vamos ver o ato da redenção, como é que ele acontece na nossa vida. Jesus, ele entrou para que nós nos tornássemos redentos da seguinte forma: Ele pagou o preço de sangue pela nossa vida e esqueceu todos os nossos pecados. Apagou os nossos pecados. Nos tornou pessoas livres de verdade. Pessoas que não teriam passagem na justiça. Não precisariam voltar ao seu estado natural que antes nós servíamos. Porque quando nós não estávamos debaixo da dispensação da graça, nós não gozávamos desse presente chamado redenção. Nós estávamos sob o poder do diabo, na mão de Satanás, aquele que não está na mão de Cristo, que não foi redento por ele, está sob escravidão de Satanás. Mas hoje, você pode dizer comigo, glória a Deus, porque eu sou redento em Cristo Jesus. Porque um dos presentes da graça foi Jesus dizer assim: pode ir, os teus pecados estão perdoados.
Pode ir, ninguém mais pode te condenar. Pode ir, ninguém pode te apontar. Pode ir, tudo que você vai fazer está debaixo da minha graça. Às vezes nós não conseguimos reconhecer o quanto é preciosa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Caifás abriu o bocão dele empolgado. Vocês não entendem? Não está vendo que é necessário que um homem morra para que toda a nação se torne livre? Ele não sabia o poder do sangue de Jesus. Ele não sabia o que era ser redento de verdade. Ele achou que Jesus morrendo, os romanos vendo Jesus morrer, aí ia acabar por ali. Mas ele mal sabia que hoje nós estamos aqui porque Jesus morreu para que fôssemos redentos. Todos os que foram perseguidos tinham a convicção no seu coração que não estavam debaixo mais da lei, não precisavam dar satisfações para o homem sobre aquilo que eles tinham cometido outrora, porque Jesus tinha entrado com redenção na vida deles. Lucas no capítulo 21, abre aí a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, que muitas vezes nós viemos para a casa de Deus, mesmo sabendo que somos redentos, muitas vezes nós deixamos sermos oprimidos por Satanás. Deixamos com que ele nos aponte, deixamos com que ele nos acuse, deixamos muitas vezes que essa pressão, ela venha atemorizar o nosso coração, parar a nossa caminhada, tentar estacionar a nossa fé. Mas a Bíblia diz o seguinte, Lucas capítulo 21, versículo 28. Meus amados, Jesus quer que você fique de pé. Jesus quer que você verdadeiramente levante a sua cabeça e acredite que o diabo ele não pode te apontar. Ele não quer que você ande cabisbaixo, oprimido, reprimido, pelaquilo que ele vem tentando fazer contra a tua vida. Mas ele te disse assim nessa noite, eu te dei um presente chamado redenção. Levante a sua cabeça e diga para Satanás, você não tem mais poder na minha vida, porque o sangue de Jesus me purifica e me purificou de todo pecado. Ele não pode mais te apontar. Ele não pode mais te oprimir. Ele não pode mais dizer para você o que você tem que fazer. Porque o sangue de Jesus te fez estar redento diante da sua presença. Pagou-se um alto preço de sangue para que nós estivéssemos aqui hoje glorificando o nome do Senhor Jesus. Meu amado, depois dele tornar-nos redento na sua presença, o segundo presente da graça foi a nossa regeneração. Quando nós falamos muitas vezes de regeneração, temos algumas preocupações, até mesmo científicas, em relação ao estado de regeneração. Cientificamente falando, nada mais é do que a composição, a junção de tecidos, órgãos, que verdadeiramente, ou até mesmo organismos, que fazem com que alguma coisa que estava quebrado, tinha sido rompido, volte ao lugar, ou a partir dali cresça. Hoje, eu estava até analisando uma propaganda na televisão de uma pomada. Tudo que é para beleza hoje tem uma coisa chamada colágeno, né? Que é para restituição da pele, para rejuvenescer a pele. E tem uma pomada, Cicatricure,
Que agora todo mundo está caindo para dentro disso, né? Vai passar no rosto, passa no corpo todo, está atacando as estrias, as cicatrizes feias que tem no corpo, está reconstituindo tudo, está regenerando tudinho. E na propaganda eles falam que foi um acidente científico, não foi uma coisa programada. Eles estavam com a intenção de criar uma coisa e acidentalmente descobriram a forma de regenerar ou reconstituir os tecidos do nosso corpo. Só que quando fala de regeneração para nós, Jesus está dizendo assim: todos os pedaços que foram tirados de você, tudo que foi arrancado da sua vida, que te trazia bem, fazia você viver, fazia você estar firme, convicto diante de Deus, mais um presente da graça Ele te deu. Ele está trazendo de volta, está colocando no lugar, está fortalecendo, está rejuvenescendo, está unindo para que você possa ficar de pé diante da presença do Senhor. Para que o diabo, ele não possa dizer assim: eu te destruo, eu tenho poder para fazer isso. A regeneração é um poder absoluto que vem como presente através da graça. O diabo, ele só pode romper ou corromper a sua vida em alguma coisa se você der liberdade ou se você esquecer que você foi presenteado por Deus através da regeneração do Espírito Santo que vem para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus passeou por essa terra, efetuou os seus milagres, seus prodígios, seus sinais. E num devido momento ele reuniu os discípulos e disse assim: olha só, o Pai agora vai ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar uma coisa chamada Espírito Santo Consolador, que ele vai me substituir aqui nessa terra, principalmente nos teus momentos de aflições. Ele vai regenerar a tua vida quando você se sentir corrompido por Satanás. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, formou o homem do barro, assoprou-lhe o Espírito, o fôlego de vida. Ele olhou para os seres celestiais que estavam em sua volta e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O diabo tinha sido lançado do céu abaixo, porque ele tentou ser igual a Deus. Mas Deus, quando constituiu, quando criou o homem, feito de barro, assoprou-lhe o Espírito de vida e disse assim para mim e para você: vocês são iguais a mim. Vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Meu amado, o diabo ficou revoltado com isso. Todos os dias, sabe o que ele tenta fazer? Corromper a imagem de Cristo em você. Todos os dias, sabe o que ele tenta fazer? Corromper a imagem do Senhor Jesus em mim e em você. A teologia moderna está se aprimorando. Eu já ouvi teólogos dizendo que em nós não habita mais o DNA de Deus. Eu digo que é mentira, porque Jesus criou a mim e a você para a sua adoração, para a glorificação do teu nome. Sabe quando não existe o DNA de Deus na minha vida? Quando eu fui corrompido por Satanás e eu dou liberdade para ele atuar na minha vida. Mas quando você foi chamado pela graça do Senhor, ele te regenerou para a glória de Deus. Hoje o teu rosto é bonito, hoje você é diferente, hoje nada pode te envelhecer, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E mesmo aquilo, através do pecado que ele tentou fazer e vai tentando fazer para destruir a imagem de Deus em mim e em você, Deus está dizendo nessa noite: ele te regenera todos os dias da tua vida. Nós somos obra-prima do Senhor Jesus. Fala assim comigo: glória a Deus. Eu sou obra-prima de Deus. Meu amado, o diabo, além dele não poder te acusar, além dele não poder chegar até você, além dele não poder te destruir,
Todos os dias o colágeno do céu chamado Espírito Santo deixa você mais bonito, deixa você novo, recompõe a tua vida, coloca tudo no lugar e Deus, Ele cada dia te abençoa. Abra a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 19. Presta bem atenção, fala assim: eu sou regenerado por Cristo. Por isso eu vou sentar do lado dele na glória. Fala assim comigo: por isso eu vou sentar do lado dele na glória. Mateus capítulo 19, versículo 28. Você que é regenerado por Cristo Jesus, naquele grande dia, vai estar lá o trono do nosso Senhor Jesus, nosso eterno advogado, o trono do nosso Deus, o nosso eterno juiz, vai estar lá o trono dos conservos de Deus. Mas agora, filhos pela regeneração, que vão apontar aqueles que não receberam essa graça na sua vida. Quando nós fomos regenerados por Deus, Ele nos deu o poder de verdadeiramente estarmos ligados a Ele. Somos agora o tecido, órgãos, somos organismos que fazemos parte de Jesus. Por isso todos nós vamos estar juntos naquele grande dia, sentado ao lado de Cristo, porque Ele nos regenerou. O diabo, ele não pode nos apontar, ele não pode corromper a nossa imagem, ele não pode criar cicatrizes em nós. Por isso nós fomos chamados para estarmos ao lado de Cristo, no seu trono, na sua glória. E para nós passarmos o terceiro presente da graça, é uma coisa assim muito bonita, a palavra em si é muito bonita. O terceiro presente da graça é a reconciliação. Um dia eu lendo a palavra do Senhor Jesus, abre a sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Eu vou ler com os irmãos. A partir do versículo 19, é uma aparição de Jesus para os discípulos. No versículo 24, nós vemos ali a incredulidade de Tomé. Mas do versículo 21 até o versículo 23, nós vemos uma coisa tremenda. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, se apresentou para os discípulos e diz assim, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E como isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Eu lendo a palavra do Senhor uma vez, quando Jesus ele está pregando, de repente uma multidão que cercava Jesus, um monte de gente chegando até Jesus: eu quero ser curado, eu quero ser curado. Cada um com um problema diferente. De repente me surge um paralítico, chamou seus amigos: olha, Jesus está curando, então vamos lá até Jesus. E botaram o rapaz na cama e vieram trazendo ele na cama. Quando viram aquela multidão gigantesca, e agora? Como é que a gente vai fazer para chegar em Jesus? Alguém teve uma ideia fabulosa: vamos por cima. Entra pelo telhado, mas você vai sair curado, você vai dar seu jeito para você sair curado. Se a dificuldade é porque você é paralítico e não pode ir para o telhado, a gente vai te jogar para cima, mas você vai ser curado. E de repente eles foram jogando o homem para cima até chegar no telhado, desceram ele do telhado diante de Jesus. Aí Jesus olha para aquele homem: o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Perdoado te são os teus pecados.
Jesus, naquele momento, ele sabia que existiam homens da lei, ele sabia que existiam estudiosos que estavam ali naquele momento, fariseus, que naquele momento questionaram, quem deu poder para ele de perdoar pecados? E eu lendo essa palavra uma vez, eu falei, meu Deus do céu, que coisa interessante. Aí Jesus, ele diz assim, eu não tenho fé, não preciso de fé. Eu tenho o poder de perdoar pecados, que é muito fácil. Isso pode ser passado para qualquer um de vocês. Pecado que foi confessado, qualquer um pode determinar a palavra de perdão. Mas eu tenho o poder, levanta e anda. E aquele homem levantou, foi curado. Aí ficou aquela coisa, Jesus, ele preparou os discípulos para isso. Para que quando o pecado viesse diante deles, como eles já tinham sido redentos, como eles já tinham sido regenerados, já tinham o seu lugarzinho separado lá no trono, só faltava a reconciliação. Mas a reconciliação não era mais para eles, é para aqueles que viam, porque estavam cheios de mazela, cheios de pecado, e quando chegava diante dos discípulos do Senhor Jesus, sabe o que era feito? Perdoados são os seus pecados. E nesse momento, aqui em João, capítulo 20, Jesus virou para os discípulos, numa reunião, assoprou sobre eles o Espírito Santo e diz assim, agora eu dou poder para vocês para poder perdoar pecado, porque vocês já são redentos e porque vocês já foram regenerados pelo meu poder. Nós vemos que na Igreja Católica, na hora do confessionário, o padre tem um lugar reservado para a pessoa confessar o seu pecado, receber a penitência e ser perdoado o seu pecado. Hoje eu digo para você, que quando nós fomos reconciliados por Cristo, sabe o que ele fez com a gente? Pegou a nossa confissão de fé e apagou os nossos pecados. Ele pegou a tua confissão de fé e disse assim, pecado não existe mais na tua vida. Pecado para você agora é errar o alvo, é sair dessa direção. Agora, enquanto você estiver nessa direção, não existe mais pecado na tua vida. Porque tudo aquilo que vier até você, eu vou te orientar para você não cair nas armadilhas do diabo. Por isso você vai estar orientado para não viver uma vida de pecado. A graça nos deu mais um presente, a reconciliação. Através da nossa confissão de que Cristo é o nosso Senhor, de que Cristo é o Rei da nossa vida, de que Ele é a nossa salvação, já fomos reconciliados. Não existe mais pecado. Se não existe pecado, eu posso dizer verdadeiramente que eu sou livre em Cristo Jesus, porque através da minha confissão de fé, tudo o que estava na minha vida foi derrubado. Tudo que estava na minha vida não pode mais me trazer bloqueio diante do Senhor. O que acontece hoje com a gente é que quando perdemos a nossa visão espiritual, precisamos mais uma vez ser reconciliados. Quando perdemos o direcionamento de Deus para a nossa vida, aí nós passamos a viver uma vida de pecado. Precisamos ser reconciliados. Eu digo para você nessa noite, a graça e a misericórdia do Senhor se estende sobre a tua vida de uma forma infinita. Mas se você já foi chamado, você foi redento, se você foi regenerado, todos os dias você tem que se aproveitar da reconciliação com Cristo Jesus. Todos os dias nós temos que entregar a nossa vida com convicção de que verdadeiramente nada mais pode nos afetar espiritualmente. Mas devemos estar buscando a isso, todo momento, para não errarmos o alvo. Porque ser reconciliado é você confessar que nós não podemos, mas que Cristo pode na nossa vida. Que sozinho nós não conseguimos, mas Ele segura nas nossas mãos e nos mantém de pé. Se fôssemos olhar para a nossa própria natureza, mesmo nós levantando a nossa mão, nós continuaríamos vivendo uma vida desenfreada. Mas Jesus, Ele te chamou para você viver uma nova situação de vida.
Ele te chamou para você ser um reconciliado em Cristo Jesus, que todos os dias entrega a sua vida para ser perdoado dos seus pecados por Cristo Jesus, e que você passe a ter amor no seu coração, para que você possa receber outras pessoas, para que elas também possam ser reconciliadas pelo Senhor Jesus. Reconciliar é conciliar de novo, é confessar de uma forma sagrada, é pertencer ao sacramento do perdão. É você transformar de forma oficial que você verdadeiramente foi redento, foi regenerado, para que todos os dias o Espírito Santo de Deus possa reconciliar a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.